Fala, povo de Deus, oitavo dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre o fim do dilúvio. O dilúvio vai chegar ao fim, porque tudo nessa terra chega ao fim. O dilúvio chegou ao fim. Os dias ruins vão chegar ao fim. Assim como dias de glória também chegarão ao fim. A Bíblia diz que a vida do homem murcha, que a glória do homem desaparece. Então, você tem que entender que tudo na terra passará. A Bíblia diz que a nossa vida é como vapor, como fumaça. Hoje está aqui e amanhã já não está. É tudo muito rápido. Riquezas, nome, poder, reconhecimento nessa terra, muitas vezes, meu querido, é apenas ilusão. Porque não é bom, Vitor? É bom. Não é importante? Dinheiro, ter, as coisas no seu dia a dia é importante, mas é ilusão no sentido de que vai passar. Vai passar. Assim como o dilúvio acabou, tudo nessa terra acabará. Céus e terra passarão, mas o que é que não passa? O que é que não acaba nunca? O que é eterno? A palavra de Deus. O nosso Deus é Rei eterno e o que Ele tem para nós é vida eterna. Por isso que Paulo diz a Timóteo que a vida verdadeira não é aqui, mas a vida verdadeira é a que está por vir. Então, Gênesis 8, nem lemos nenhum versículo ainda, mas a mensagem é que o dilúvio acabou e tudo nessa terra um dia acabará. Então esteja pronto para quando o dilúvio acabar. Esteja pronto para quando a sua vida na terra acabar. Esteja pronto para se encontrar com o seu Senhor. Esteja pronto para se encontrar com o seu Deus. Amém? Livro de Eclesiastes, gente. Tudo é vaidade, tudo passa. Mas um dia prestaremos conta a Ele e receberemos dele um destino eterno final. Aí é eterno, céu ou inferno. A decisão é agora. A decisão de onde você vai passar a eternidade é agora nesse tempo passageiro. É engraçado, né? Parece até controverso, mas a decisão de onde você vai passar a sua eternidade é decidida agora, no seu tempo passageiro. Amém? Vamos lá, versículo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os seus animais. Lembrou-se, de novo, lembrou-se, a Deus esqueceu? Claro que não. É a mesma coisa do se arrependeu. Né? Não é que Deus se arrependeu, Deus mudou de rota. Lembrou-se, tá falando assim, chegou o tempo, tá? Chegou o tempo de acabar o dilúvio. Então, palavrinha profética para você aqui que tem fé. Deus se lembrou de você. Por isso que você está vendo esse vídeo. Não é que Deus se esqueceu. Né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho. Eu, Senhor, não me esqueço de vocês. A Bíblia não se contradiz. O que está falando aqui é diferente. Quando a Bíblia está falando que Deus lembrou-se, a Bíblia falando e chegou o tempo que Deus determinou. Aleluia! Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que tem fé para receber. Chegou o tempo de Deus mudar a sua vida. Chegou o tempo de Deus mudar as circunstâncias que te cercam. Chegou o tempo de algo novo chegar até você. Esse dilúvio que tem, balançado o teu barco da vida para lá e para cá. Deus está falando, chegou o tempo dele acabar. Chegou o tempo, do vento de Deus soprar, das águas baixarem, da coisa se acalmar. Deus está falando para alguém, respira e despreocupa, porque chegou o tempo de eu fazer algo novo na sua vida, diz o Senhor. E Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. A água foi baixando pouco a pouco. O que Deus faz, muitas vezes é do dia para a noite, mas muitas vezes é pouco a pouco. É um processo, é de passo em passo, é de fé em fé, é de glória em glória. Pedro, depois de 3 anos e meio, ouviu de Jesus, quando se converter. Jesus falou, Pedro, você não é convertido ainda. Quando você se converter, fortalece teus irmãos. Paulo foi do dia para a noite. Se converteu e passou a andar com Cristo. Tem coisa que Deus faz que é do dia para a noite. Tem coisa que Deus faz que leva anos, que leva meses, que leva um tempo. Que é de pouco a pouco. Então, seja do dia para a noite, seja pouco a pouco, tenha fé. Porque a certeza é uma. Ele vai fazer. Será do dia para a noite? Será pouco a pouco? Isso nós ainda não sabemos. Mas que ele vai fazer, ele vai. Porque a Bíblia diz que ele é fiel
aleluia, para concluir a obra que começou na vida de cada um de nós até o dia da sua vida. Então, tudo que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir, seja do dia para a noite, seja pouco a pouco. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Aqui fica um fato histórico que é interessante. Nas montanhas de Ararat foi achado um tipo de madeira, se eu não me engano, essa montanha fica ali na região da Turquia. Foi achado um tipo de madeira que seria impossível aquele tipo de madeira estar lá em cima. Mas, curiosamente, é o mesmo tipo de madeira que a Bíblia relata que a Arca de Noé foi feita. Ou seja, a Bíblia está falando que a arca parou nas montanhas de Ararat. E, hoje em dia, cientistas, enfim, geólogos, historiadores, descobriram o tipo de madeira que a arca foi feita nas montanhas de Ararat. Madeira essa que não é propícia para aquela região. Ou seja, mais uma vez, a ciência, a geologia, os historiadores comprovando a Bíblia, porque não tinha como aquele tipo de madeira estar ali, a não ser que realmente a arca parou ali e aquela madeira ficou ali. Amém? Versículo 5. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Então Noé, primeira coisa, ele abriu a janela. Janela na Bíblia fala de oração, tá? Daniel orava 3 vezes por dia voltado para Jerusalém. Aonde? Na sua janela, tá? Janela na Bíblia fala de oração. Noé tá na arca, ele abre a janela. Noé tá querendo descer da arca. Imagina a agonia daquele homem. O que ele faz? Ele abre a janela, tá bom? Então, você tá numa situação agoniante, você tá numa situação apertada, você tá em qualquer situação da sua vida. Abra a janela, ore, volte os seus olhos para o céu. E aí a Bíblia diz que Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando volta. Depois Noé soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam a superfície da terra, e por isso voltou. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Agora preste atenção aqui. Primeira coisa, ele soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba. A estratégia dele muda, tá? E quando ele muda a estratégia, ele obtém resultado. Você precisa mudar de estratégia. Você que está tentando algo, tentando e não está dando certo, você precisa pedir para Deus novas estratégias, tá? Um novo modo de pensar, um novo modo de agir, e Deus vai mudar a estratégia da sua vida, tá? Deus vai tirar o corvo, Deus vai colocar a pomba na tua mão, Deus vai mudar a forma de você encarar, de você enxergar, de você fazer. E quando você permitir que Deus te dê novas estratégias, você terá novos resultados. A Bíblia diz que a pomba vai e volta, mas ainda não tem onde pousar os pés. Noé espera mais 7 dias, solta a pomba de novo, ela volta trazendo um ramo de oliveira. Agora preste atenção, oliveira, ela fala sobre esperança. Sim, o ramo de oliveira significa esperança, tá? Quando ela traz o ramo, Noé se enche de esperança, Noé se enche de fé. Então, a oliveira na Bíblia simboliza esperança. Deus vai te alcançar com esperança. A pomba, representada agora lá no Novo Testamento pelo Espírito Santo, lembra quando Jesus se batizou? Era o Filho se batizando, o Pai bradando dos céus, esse é meu Filho em quem me agrado, ouço o que ele diz, e a pomba, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. A pomba simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo traz esperança para o seu coração. Tá? Então você quer ter esperança sobre o seu futuro, você precisa convidar o Espírito Santo para a sua vida. Agora, a oliveira também fala sobre resistência, porque ele trouxe um broto, tá aqui ó, no versículo 9, trouxe uma folha nova, um broto de oliveira. Agora, para a oliveira nascer, ela precisa de algum tempo, ela precisa de alguns anos, ela precisa de um tempo longo, tá? E aí, o que acontece? Noé não ficou esse tempo todo na arca que uma oliveira precisaria para nascer. Ou seja, vou simplificar para você. Essa oliveira que a pomba trouxe, ela já tinha sido plantada antes do dilúvio, tá? Dado o tempo do dilúvio e dado o tempo que uma oliveira precisa para crescer.
Então ela tinha sido plantada antes do dilúvio, para nesse momento ela ter nascido. Então, essa plantinha, essa oliveira que a pomba trouxe, foi uma oliveira plantada antes do dilúvio. Ou seja, essa oliveira sobreviveu ao dilúvio. Essa oliveira representa resistência. Ela representa esperança, mas ela representa resistência. Aleluia, meu Deus do céu, esse vídeo é só para quem tem fé. Deus está te alcançando com esperança, mas mais do que isso, Deus está te alcançando com resistência, porque tem gente que até tem esperança, Deus está falando, ó, tem gente que até tem esperança nos dias futuros, mas é no presente que já não está mais aguentando, é no dia de hoje que não está aguentando. Tem gente falando, Senhor, eu sei que tu pode fazer amanhã, o problema é que hoje eu já não aguento mais. Deus está falando, no dia de hoje eu te alcanço com resistência, para que você tenha fé, para olhar para o dia de amanhã com esperança. Deus está te dando força, Deus está te colocando de pé, Deus está te tomando pelas tuas mãos, falando, não temas, eu sou contigo, não tenha medo, sou o teu Deus. Elias, come e bebe desse pão e dessa água, porque longa é a tua caminhada na terra. Tem gente que está achando que os dias na terra estão acabando, tem gente que está achando que a sua força está acabando, que a sua vida está acabando, e Deus está falando, ainda tem coisa para viver, ainda tem resistência para descer sobre a sua vida. Você precisa ficar bem para ver os seus filhos crescerem. Você precisa ficar bem para ver a sua família ser salva. Você precisa ficar de pé para levantar outros que estão caídos. Deus está te alcançando com resistência. Resistência hoje para ter esperança no dia de amanhã. Amém? Você acredita nessa palavra? Versículo 13, versículo 15. Então Deus disse a Noé, saia da arca. Ou seja, as águas já tinham baixado. Se você ver o versículo 14, a terra já estava completamente seca. Mas Noé não sai da arca. Mesmo ele querendo sair da arca. Mesmo a terra estando seca, Noé só sai da arca quando Deus manda. Então, ainda que tudo pareça estar encaminhado para você fazer o que você quer, só faça se Deus tiver mandado. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça com que saiam também todos os animais que estão com você, tal. Versículo 18. Então Noé saiu da arca. Então Noé só sai quando Deus manda. Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e liberou os animais também. Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. A primeira coisa que Noé faz quando ele desce, ele faz um altar a Deus. Ele faz um altar ao Senhor. Amém? A primeira coisa que ele faz é adorar a Deus, porque ele sabe do livramento que Deus deu para ele. Sabe qual que é o nome desse altar aqui? O nome desse altar é gratidão. O nome desse altar é gratidão, porque Noé sabe o que Deus fez na vida dele. E Noé, a primeira coisa que ele faz é agradecer. Tem gente que não tem gratidão a Deus. O próprio Jesus contou a história não, aconteceu de fato, dos 10 leprosos, foram até ele pedindo para ser curado. Quantos voltaram? Só um. Quantos foram curados? Os 10, mas só um voltou. É raro encontrar gratidão nos dias de hoje. É raro ter um coração grato a Deus nos dias de hoje. Vai na campanha do milagre, mas não vai no dia de contar o testemunho. Vai no monte pedir bênção para Deus, mas não vai na igreja testemunhar. Pede um socorro para o Senhor, mas depois não abre a boca nunca para contar para alguém o que Deus fez. E muito menos para dobrar o seu joelho e falar, obrigado, Senhor. Sem o Senhor não teria conseguido. Esse altar que Noé está construindo se chama gratidão. E é o altar que nós precisamos construir. Nós precisamos ser grato. Está na hora de você se lembrar de onde Deus te tirou, Noé. Está na hora de você se lembrar, Noé, do que Deus te livrou. Está na hora, Noé, de você levantar um altar de gratidão a Deus e falar, Senhor, já era para eu estar morto. Já era para eu ter perdido tudo, minha família, meus bens, minha vida, minha alegria, a tua presença, minha salvação. Eu só não perdi porque a sua graça me alcançou, porque a sua misericórdia me alcançou. Ai de mim se não fosse a sua misericórdia. Está na hora, Noé, de você se lembrar de onde Deus te tirou. De você se lembrar do seu Criador enquanto é tempo, como diz Eclesiastes 12. Se lembre de Deus enquanto é tempo. Seja grato enquanto é tempo. E não é só a Deus, não. São a pessoas também. Tem gente que é ingrato a pessoas.
A pessoa fez tudo para você. A pessoa te tirou do lixo, a pessoa te instruiu, a pessoa te ensinou, a pessoa te ajudou, a pessoa te vestiu, a pessoa te alimentou, te deu carona, te levou, te trouxe, abriu as portas, foi atrás de você. E você é ingrato. E você muitas vezes fala mal da pessoa. Esqueceu, memória curta. Deus está puxando a orelha de alguém aqui falando, tem que ser grato por quem te ajudou. Tem que ser grato a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor, versículo 21, sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, olha aí, ó, eu comecei o vídeo falando, um dia vai acabar. Aí olha o que Deus está falando no versículo 22, enquanto durar a terra, enquanto, se é enquanto, chegará um tempo que ela acabará. Tá vendo? Isso não é programado, gente. Quem me conhece sabe. Eu começo falando um negócio e termino falando a mesma coisa. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, tem coisas que nunca vão cessar. Dia e noite, nunca vai ter fim enquanto durar a terra. Verão e inverno, calor e frio, nunca vai ter fim. Plantio e colheita. Essa lei espiritual vale para o crente, vale para o ateu, vale para pessoas de todo tipo de religião no mundo. Plantio e colheita. Aquilo que o homem plantar, certamente isso ele colherá. No mundo natural, no mundo espiritual. Essa lei, enquanto durar a terra, nunca vai acabar. Então não adianta reclamar, não adianta abrir os braços, não adianta murmurar, não adianta fazer o olhinho do gato do Shrek para Deus com dó. Que tem coisa que não é com Deus, não. Tem coisa que é com você. É o seu plantio, é o que você tem plantado, é isso que você vai colher. Enquanto durar a terra. Porque um dia vai passar. E aí é a sua eternidade. Amém? Reflita aí sobre esse capítulo 8, que Deus falou várias coisas. Veja o que você precisa melhorar, veja o que você precisa fazer, veja o que você já tem feito, melhore. Sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer com mais excelência. Amém? E o Senhor te guiará na sua jornada. Em nome de Jesus, eu te espero aqui amanhã no capítulo 9.